Olá pessoal, nos dias 15 e 16 de junho o professor Pedro Fernandes vai ministrar o curso Autopesquisa Holocármica e hoje ele está aqui para falar um pouco mais sobre esse curso. Vamos assistir? Pedro, qual que é a importância de estudarmos esse tema? André, eu penso que esse tema é fundamental, principalmente nas pesquisas serexológicas, porque a autopesquisa holocármica significa a pessoa ter mais lucidez, mais noção de como que a lei de ação e reação está funcionando no caso dela. Então existe uma relação muito grande com o processo da ficha evolutiva pessoal, que é o resultado. Então nós tivemos várias vidas, erramos, acertamos, ajudamos os outros ou prejudicamos outras pessoas, às vezes até sem lucidez ou de caso pensado, mas existe um saldo nisso tudo que está correndo. E a gente não tem muita noção, principalmente quando não dá importância para esse assunto. Às vezes, antes de nascer, na intermissão, a gente pode ter uma lucidez um pouco maior com a ajuda dos amparadores. Então, hoje, com as pesquisas que nós já temos na conscienciologia, de modo geral, na serexologia especificamente, nós já conseguimos identificar alguns pontos, algumas variáveis, alguns indicadores que a pessoa pode aplicar nela e ter uma noção relativamente boa, segura, de quantas anda esse saldo da ficha, a conta corrente holocármica e assim por diante. E o que a abordagem serexológica pode ajudar, contribuir para aprofundar nos estudos? É fundamental. A abordagem serexológica, essa visão da serexologia, ela é fundamental exatamente por isso. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, entre aspas, kármica, como se diz no dia a dia, com um irmão, com um familiar específico, ou com um chefe, ou com um vizinho, e ela não entende o porquê daquilo. Às vezes as pessoas não se dão, está sempre com conflito, com problema. Então, tendo essa visão serexológica que se as pessoas estão tendo problema hoje é porque já conviveram no passado, esse problema, esse imbróglio, esse conflito não é de hoje. Então, ela tendo essa visão de conjunto maior, ela começa a ver que aquela visão algoze, vítima, o culpado, inocente, ele é o ruim, eu sou o bom, isso perde sentido e ela vê que é um processo que vem muitas vezes já de longa data e ela começa a ficar mais motivada a tentar resolver. Justamente por isso, porque isso está vindo já se repetindo há muito tempo. Então a visão serexológica, ela insere naturalmente uma abordagem assistencial. Quer dizer, enquanto eu não ajudar essa outra pessoa, não mudar a minha visão, não ser mais fraterno com ela, perante ela, e as pessoas que convivem com ela, isso não vai acabar. Então, a visão serexológica é fundamental para a gente entender mais a holocarmalidade. Me parece que fica mais realista, né, a sua assistência, você vai mais pontual. Exato, você sabe por que está fazendo aquilo, né? Você começa a ver um pouquinho mais atrás do morro, quer dizer, antes a gente só, entre aspas, sofria aqueles efeitos, eu não gosto da pessoa, ela é assim comigo, nossa, me persegue, e assim por diante. Agora eu começo a ver, não, qual que é a minha responsabilidade perante essa perseguição, essa implicância, essa dificuldade de relacionamento? Normalmente nós temos responsabilidade lá no passado, né, na visão serexológica, na visão multiexistencial, e aí a gente começa a ver com outros olhos, e aí entra justamente esse processo assistencial, falar, não, se eu prejudiquei, se eu dificultei, se essa pessoa é assim hoje por minha responsabilidade, né, com alguma forma de responsabilidade ou de intervenção da minha parte, eu vou querer refazer isso, melhorar, recompor, de algum modo ajudar essa pessoa a ser diferente, né? E aí a gente também vai se transformando nessa condição, vai reciclando, vai alterando o nosso jeito de ser, né? É muito interessante esse termo para qualificar também a assistência, né? Total. Outro ponto também que vai ser abordado no teu curso chama-se seus indicadores holocármicos, né? O quanto que isso pode, você pode dar um exemplo, o quanto que isso pode contribuir para... Sim, a gente tem uma abordagem muito prática, porque esses assuntos são muito teóricos, muito filosóficos, muito avançados e complexos. Então eu procurei fazer uma listagem de indicadores
justamente cotidianos. Então, para citar alguns, o resultado mais prático que a gente pode pegar é o jeito da pessoa, o temperamento, a forma dela funcionar já é um resultado prático justamente desses processos multiexistenciais. Então ela sofre assédio, ela tem amparo, ela errou, ela acertou, etc. Isso tudo influencia o jeito dela ser hoje. Então a pessoa que é muito conflitiva, a pessoa que é muito deprimida, a pessoa que é muito, ou por outro lado, de bem com a vida, extrovertida, doadora, esse processo se diz até, o professor Valdo denominou assim, que é a unidade de medida da holocarmalidade, quer dizer, o grau de satisfação íntima que a pessoa tenha, o grau de primener, o grau de euforia que ela se manifesta no dia a dia, na média, isso é o resultado da sua holocarmalidade. Então isso a gente pode aferir, a pessoa pode fazer alguns testes, tem algumas perguntas e ela vai chegar nessa conclusão. Outra coisa muito prática é ver o resultado do grupo do qual ela faz parte. Então, o holopensene da família, do trabalho, as pessoas com as quais ela tem afinidade ou desafinidade, quem são os adversários ideológicos, fazer uma categorização disso, uma classificação. O que vai dar isso para ela? A raiz do passado. Então, se eu nasci numa família, vamos supor, de militares, eu sou militar, eu trabalho com essa condição do belicismo ou do antibelicismo, né, do pacifismo, esse holopensene que o grupo está me mostrando, ele está refletindo em mim, demonstra um processo do passado que holokarmicamente a gente vem trabalhando. E aí, tendo uma visão serexológica, a gente começa a tentar até localizar isso no tempo e no espaço da história. E outra coisa muito interessante dentro desses indicadores é a própria pensenidade média que a pessoa tem, quer dizer, o que a pessoa costuma pensar, qual o padrão desses pensamentos. Essa classificação que nós podemos fazer em termos de tema, quer dizer, a pessoa pensa muito em dinheiro, pensa muito no sexo oposto, pensa muito em trabalho, pensa muito ou na evolução, ou em ajudar os outros, enfim. A pessoa sendo sincera com ela começa a adentrar nisso que a gente vai justamente fazer no curso, adentrar e abrir a conta corrente egokármica, que é a manifestação pessoal, quer dizer, o que esse micro-universo costuma pensinizar, costuma emitir para o cosmos, receber do cosmos. Então isso é a nossa conta corrente egokármica. E por aí vai, são vários indicadores práticos que a gente pode, tanto na condição mais individual ou grupal, a gente começa a aferir e depois faz uma soma, né, um resultado médio para ter um saldo de como está a nossa conta corrente holokármica. Interessante. Então é um levantamento que você faz dos indícios que hoje já estão no dia a dia. Perfeito. E passa desapercebidos, são condições que de repente você se esbarra na relação com alguma pessoa ou com você mesmo e que às vezes não nota. E aí Perfeito. Você às vezes não liga as pontas. Por exemplo, a pessoa às vezes nunca parou para pensar com esse enfoque de quem que fornece o dinheiro para ela todo mês. Então, qual que é a empresa? É o governo? É um profissional liberal? É uma empresa da marca XYZ? Qual que é o holopensene que compõe essa empresa? Então isso vincula diretamente essa pessoa karmicamente, né, a esse grupo, e aí nós temos que olhar para o passado. Isso é mais cosmoético? É mais anticosmoético? É isso que eu quero fazer? E assim por diante. No sentido de a pessoa, por exemplo, recompor os erros do passado, é outro indicador prático. A interprisão grupocármica que nós temos demonstra os nossos erros do passado. Então, a pessoa vendo hoje para quem que ela faz assistência, então eu posso fazer assistência na medicina, posso fazer assistência na TENEPS, eu posso fazer assistência na TACOM, né, na rua, com as pessoas. Olhando esse público-alvo, eu também começo a enxergar melhor essas interprisões ou recomposições que eu esteja fazendo e também ter uma noção melhor dessa conta corrente holokármica, né, que a gente pode resumir assim. Então é uma aplicação bem prática. Apesar de ser um assunto super complexo, o nosso objetivo é tornar isso mais assim cotidiano, na mão da pessoa. E são muitas vezes informações que nós já temos, mas ainda não aplicamos esse olhar holokármico, quer dizer, isso no cômputo da evolução geral. Porque a gente parte do princípio, né, André, só lembrando que nós estamos submetidos a uma lei de ação e reação cosmoética.
Então, isso não há nenhuma conotação mística ou religiosa, mas é um processo como a própria gravidade, a lei da gravitação. Nós estamos aqui submetidos à lei da gravitação. Se você deixar cair esse papel, ele vai cair e assim por diante. O processo kármico é da mesma forma. Então, nós podemos estudar isso sobre a nossa manifestação, né? Seja pessoal, no casamento ou no grupo e assim por diante. Afinal das contas, a gente evolui em grupo, né? A gente não se separa, né? Então, se a gente não começar a pensar um pouco mais nisso, a tendência é que você patine um pouco mais. Patine um pouco mais. A gente tende a ser mais egocêntrico, pensar só no nosso caso, e aí perde a visão de conjunto, né? Em termos evolutivos. Muito interessante. E fala um pouco pra gente sobre a meia máxima culpa serexológica. Meia máxima culpa serexológica é um termo em latim, né, que significa o momento da evolução, o momento na história serexológica da pessoa, da consciência, em que ela reconheceu um erro sério, um erro grave, considerado aí o máximo erro dela. Quando a consciência, vamos dizer, joga a toalha no chão e fala, eu quero melhorar, eu quero deixar de ser um assediador, muitas vezes, quer dizer, uma pessoa sem cosmoética, uma pessoa que importuna os outros, uma pessoa que às vezes é revanchista, uma pessoa que no passado às vezes tinha poder e usou mal esse poder, para começar a trabalhar em prol das outras pessoas. Então, quando ela reconhece isso, ela passa para o lado mais positivo, vamos chamar assim, né? O lado bom da força, como se diz popularmente, mas o fato é que ela reconhece esses erros do passado e isso, em geral, tem muita relação com a nossa vida crítica, quer dizer, uma vida específica do passado em que nós fizemos a virada para, depois de alguns séculos, podermos estar aqui falando sobre esses assuntos hoje, depois de termos feito o curso intermissivo. Então, meia máxima culpa serexológica, nós vamos abordar esse assunto procurando ver, para cada caso, qual é o assunto, qual é o tema, qual é vamos dizer assim, o público, o holopensene, que mais mexe com a pessoa e sobre o qual a pessoa deve ter feito essa reflexão mais aprofundada e aí feita a reviravolta cosmoética na história dela. Então nós temos aí no dia 15 e 16 de junho, são 2 dias de curso. Isso, nós vamos pegar sábado à tarde e domingo de manhã e de tarde para poder aprofundar esse assunto. E também vai ser presencial e online, EAD. E online, exatamente. Inclusive as pessoas que não moram em Foz do Iguaçu têm a oportunidade. No último curso com essa temática houve muitos pedidos nesse sentido, a gente resolveu abrir para atender o pessoal em EAD. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aí à disposição. Até mais.